Aoba, meus catequizandos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa. E hoje eu recebo aqui a Ana. Tudo bem, Ana? Como é que você tá? E aí, galera, eu acho que inclusive é a primeira vez que muitas pessoas estão ouvindo minha voz, porque eu não faço vídeo falando, né? Então, essa é a minha voz, essa sou eu, pessoal, é isso aí. Ana, caso o pessoal aí que tá assistindo não te conheça, vamos começar por aí, né? Quem é você? De onde você vem? O que você faz? Cara, então, meu nome é Ana, atualmente tenho 24 anos, quase 25 já. E eu me converti faz mais ou menos uns 6 anos, já 7. E eu sou de Roraima, pode parecer que não, mas eu sou do extremo norte, aqui perto da Venezuela. E eu comecei gravando no TikTok, na verdade, eu gravava lá, tipo, lá pra 2021, 22, entendeu? E não era o meu intuito, tipo, ficar falando de catolicismo, assim, entendeu? Eu só gravava uns vídeos aleatórios, só que eu comecei a responder algumas perguntas, porque eu acho que principalmente pra recém-convertido, o pessoal que tá na internet, assim, tem muitas informações trocadas, entendeu? E aí, tipo, eu pegava principalmente coisas do catecismo, então eu nunca gostei dessa parada de, tipo, eu vou falar aqui e é isso aí, entendeu? Então eu gostava de trazer as fontes, tipo, galera, artigo tal do catecismo é assim, entendeu? Então é assim Uhum. que funciona. E aí o pessoal começou a me perguntar cada vez mais, eu comecei a gravar cada vez mais, assim. E aí eu acho que lá pra 2023 eu passei o ano inteiro sem gravar nada, que eu fiquei tipo, mano, vou dar um tempo, entendeu? E aí eu migrei pro Instagram, que é onde eu tô agora gravando principalmente, com uma proposta um pouco diferente, mas ao mesmo tempo meio parecida, assim. E é isso aí, tamo indo. Eu também não tinha muito intuito, assim, de, tipo, virar uma pessoa que, tipo, influencer, assim, entendeu? Acabou acontecendo e é isso aí, é o que tá tendo, entendeu? Não, maravilha. Mas eu gosto que é o você faz o catolicismo do rock ali, né? É tipo isso. Me apresentaram você dessa forma, tipo, nossa, Joe, olha isso aqui, ela é uma católica do rock. E tá sendo comum aqui pelo Catequista Conversa, né? Eu já entrevistei a Bia Skalinski também, que é conhecida Uhum. como. A ela vai mais pro lado emo, né? É, Ali, a, ok. uma querida, maravilhosa, amo demais a Bia. E semana passada tava aqui a Alexia também, que era do pessoal do Sim, rock e muito tudo. querida também. Muito legal. E agora tá vindo você. Eu tenho que chamar a Évila Lima também. Tem Nossa, um monte de. pode falar. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, tem. Acho que é bom ver que tem tantas católicas do rock aqui na bolha católica. É bom demais poder Uhum. conversar com vocês. Mas eu quero começar indo um pouco por aí, né? Porque você faz um conteúdo muito voltado para isso, faz cover, Uhum. é, traz muita estética, né? Dessas que eu falei, acho que você é quem puxa mais a questão da estética do rock, essa estética gótica também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre por que que você gosta disso? Qual que é a sua história com rock? Onde você começou a conhecer? Foi algo que você sempre escutou? Foi algo que foi entrando na sua vida aos poucos? Uhum. Cara, na verdade eu não ouço tanto rock. Pode parecer que não, mas eu não ouço tanto rock. Eu ouço metal. Tem uma leve diferença, assim, entendeu? Sim, Tipo, sim, sim, o sim. metal ele veio do rock, beleza. Só que ele, tipo, tem essa pegada bem mais pesada do que o rock, entendeu? Então, tipo, se tu pega um Pink Floyd e sei lá, um Slayer, são claramente coisas bem diferentes, Sim, com entendeu? certeza. É Tem. que assim, eu tava falando porque normalmente a gente usa rock pra esse guarda-chuva muito grande, né? Sim, Então sim. colocam ali o metal como um subgênero do rock, sendo que o próprio metal tem 1 milhão de subgêneros nele também, né? Sim. E o rock também, pô. Sim. E aí. Não, é que eu sempre pego assim pra explicar, acho mais porque tem muita gente que também nem sabe, né? Tipo, gosta de Uhum. rock, assim, entendeu? E aí, no geral, eu, sinceramente, não ouço muito rock, não. Eu ouço mais metal. E aí, cara, eu gosto disso a minha vida inteira. Desde criança, assim, entendeu? Então, tipo, eu lembro que perguntaram uma vez, eu acho que tá até no fixado no meu perfil, no destaques, assim, perguntaram, tipo, quando você começou a gostar dessas coisas e ter esse estilo, assim? E eu, cara, tipo, quando eu tinha uns 11 anos, eu já me vestia assim, já ouvia essas coisas, entendeu? E eu só continuei, assim. Só que eu acho que eu comecei a falar mais disso, do aspecto da fé também, porque quando eu me converti em 2019. E aí. Eu sempre fui muito desse meio, assim. E não só, tipo, de ouvir. Tipo, eu ando nos shows, eu ando na cena, eu conheço o pessoal. Pô, eu tenho banda, entendeu? Então, tipo, eu toco também. E aí, eu sempre andei muito nesse meio, e quando eu me converti, tipo, não existia, não que eu lembre, assim, não tinha, tipo, tanto debate sobre, tipo, modéstia que nem tem agora, assim, tipo, isso foi uma coisa que foi se criando justamente nessa época, Uhum. assim, sobre gosto e essas coisas, assim, não tinha muito, entendeu? E aí, eu não era
tão ativa assim na internet. Foi uma época que eu vivi minha vida espiritual lendo meus livros e indo pra missa e rezando e não me deixando prender tanto por coisas da internet, assim. Tipo, eu vivia minha vida real, entendeu? E aí foi uma coisa que foi acontecendo de forma natural nessa época, assim, entendeu? Então, tipo, eu lembro que eu comecei a tentar apagar um pouco a minha personalidade, assim, meus gostos na época para viver a fé, até que eu percebi que, tipo, eu tava não gostando muito disso, assim, tipo, acho que é até um pouco difícil de explicar, mas é como se eu estivesse me perdendo e isso não tava me fazendo um bem espiritual, entendeu? Porque, querendo ou não, tipo, quando tu começa a limitar coisas que não precisam ser tão limitadas assim para poder viver a fé, tu cria um certo ressentimento, tu começa a se perder, tu começa a, tipo, perder o teu senso de si, entendeu? E aí eu lembro, tipo, até hoje eu tenho, tipo, umas roupas totalmente aleatórias que, tipo, eu nunca fui assim, entendeu? E aí eu comecei a perceber que, tipo, cara, mas sinceramente, tipo, o catolicismo ele exige que tu seja, tipo, de um molde específico de gostos e personalidades pra tu ser católico, entendeu? E aí, tipo, eu voltei a ser quem eu sempre fui, assim, entendeu? Só que, obviamente, fazendo muitas mudanças. Tipo, eu deixei muita coisa de lado, eu mudei muito em muitos aspectos, assim. Então, tipo, a questão de modéstia. Eu uso muita roupa escura, beleza. Mas são roupas escuras longas, tipo, dentro dos padrões marianos, assim, de modéstia, entendeu? Uhum. É roupa preta, é roupa escura, às vezes é meio esquisito, mas, tipo, é dentro de uns padrões. Tipo, minhas saias são sempre muito longas, minhas camisas são sempre, tipo, manga comprida, assim, entendeu? Então, tipo, sempre dentro desse padrão, assim, eu simplesmente adaptei o que eu já gostava de vestir à minha nova vida de fé, entendeu? E a mesma coisa a questão de gosto. Tipo, muita gente pergunta, você deixou de ouvir, de frequentar lugares? Sim, eu deixei de ouvir muitas bandas, eu deixei de frequentar muitos lugares, assim, que eu frequentava antes, entendeu? Porque, querendo ou não, esse meio do metal, esse meio do rock, assim, tem alguns lugares que não vão ser legal pra você estar enquanto Sim. católico, entendeu? Que, tipo, vai acontecer, vão ter pessoas muito hedonistas, assim, que não é legal, tipo, de tu estar no ambiente, vão ser ambientes que podem acontecer coisas que também não são legais, que pessoas compactam com coisas que não são legais, e tem muito ambiente que eu não vou, entendeu? Mesmo tendo banda, mesmo tocando no rock, assim, entendeu? Tipo, tem momentos que eu fico, eu não vou pra isso, eu não vou contactar, tipo, eu não vou fazer parte disso, assim, entendeu? E mesma Uhum. coisa questão de banda, tipo, eu não ligo muito pra letra de música, as pessoas me perguntam muito sobre isso. Eu tenho uma percepção um pouco diferente da música, assim, entendeu? E aí, eu acho que a forma mais fácil de explicar, assim, a minha percepção, só deixando claro, gente, pra todo mundo que tá assistindo, entendeu? Essa é a minha percepção pessoal, a forma como eu enxergo, como eu lido com isso, assim, entendeu? É que, assim, eu ouço música, pela melodia, pela harmonia, pela parte ali, tipo, porque eu gosto de ouvir, entendeu? E a letra, pra mim, é um mero acidente. Um acidente que tá ali junto com aquela substância. Então, tipo, substância e acidente de Aristóteles, Uhum. entendeu? Sim. Pra mim, a música tem uma substância, que é a harmonia, a melodia, o ritmo, aquilo ali. E a letra é um acidente. Ela é meramente são palavras colocadas pra fluir melhor com uma melodia que tá ali, tipo, liricamente, entendeu? Uhum. Então eu não ligo muito pra letra. Pra mim, o meu negócio com letra eu sou fluente em inglês, a maior parte das músicas que eu ouço em inglês, tem coisas que eu vou ouvir, que eu vou entender, e eu vou achar, tipo, cara, que negócio chato que ele tá falando, sabe? Não vou ouvir, entendeu? Então, tipo, pronto, o próprio Slayer que eu citei mais cedo. Tem muita música do Slayer que eu simplesmente parei de ouvir, porque eu fico, cara, eu não vou ouvir. Eu tô entendendo o que ele tá falando. E eu não vou ouvir isso, cara, porque é muito paia, entendeu? Mas dito isso, eu não ligo muito pra letra de música, assim. Eu tenho uma percepção um pouco diferente. Pra mim é um negócio mais espiritual. Tipo, tem músicas que tu ouve e tu sente espiritualmente que ela tá te jogando pra baixo, entendeu? Então, tipo, eu acho que quanto mais tu amadurece espiritualmente, mais tu percebe que vão ter coisas que tu vai consumir, independentemente do que seja, que vão te fazer um mal espiritual, que vão te jogar pra baixo, que vão te empacar na tua vida espiritual. E é assim que eu corto, entendeu? Eu tô ouvindo muito isso aqui, eu percebo que isso tá me fazendo mal, eu paro. Não tem nada a ver com letra, não tem nada a ver com nada, entendeu? É só Uhum. eu perceber A que vibe, né? tipo, que aquela expressão artística está me fazendo mal e eu vou parar de consumir porque está me fazendo mal. E pra mim, a minha percepção é essa, entendeu? Só que eu não gosto muito de, tipo, de fazer esse tipo de juízo pelas pessoas. Eu sempre deixo muito claro, assim, tipo, posso ouvir banda tal? Não vou fazer esse juízo pra você. Mas é porque Não, não faz nem sentido. Isso é o tipo de coisa que eu escuto muito também, tipo, católico pode escutar não sei o quê, católico pode assistir não sei o quê. Eu falo, gente, depende de 1 milhão de fatores, não é uma ciência exata. Quando a gente tá falando aqui
situações que pode ser pecado, às vezes o que é pecado pra mim pode não ser pra você. Eu gosto muito de dar o exemplo que as pessoas normalmente focam muito isso quando tá falando em questão de algo relacionado, por exemplo, à pornografia, à nudez e tal. Eu falo, olha, é óbvio que vai ter coisas que é extremamente explícito, que aquilo ali não, para todo mundo vai ser incorreto você estar assistindo. Agora, tem aqui, sei lá, um filme que tem uma cena de nudez. Tem cara que vai assistir aquilo ali e aquilo ali vai ser um gatilho pra ele que vai levar ele pro pecado. Então aquele cara assistir aquele filme é pecado e pecado mortal. Porque ele sabe que aquilo ali pode levar ele pro pecado, sabe que aquilo ali é um gatilho pra ele. Agora, você não pode colocar isso como régua pra todo mundo, porque se fosse assim, o Vaticano não ia estar com obras lá que tem nudez dentro do Vaticano. Entendeu? Exato. E aí a pessoa vai falar que o Vaticano tá daquilo. Aí se você é uma pessoa que vai ver uma pintura de uma mulher nua e aquilo é um gatilho pra você, não vá pro Vaticano. Entendeu? É, é, cada um vai ter a sua regra. E quando a gente tá falando de música, é a mesma coisa, pô. Às vezes tem música que tem uma letra, a pessoa tô aqui com a minha camiseta do System pra ficar temático, e pessoas falam muito de System, falam, não, mas porque tem letra que ele cita a Bíblia, eu falo, cara, mas assim, não é porque ele tá citando que automaticamente ele tá, primeiro, que automaticamente ele tá citando de uma forma negativa, ou que automaticamente é algo que vai ser danoso pra você. Eu, inclusive, a Chop Suey é uma música que cita um trecho da Bíblia, mas ele Uhum. tá pegando o trecho da Bíblia e colocando em outro contexto, ele não tá fazendo ele tá fazendo uma referência à Bíblia, mas ele não tá falando sobre a Bíblia, né, nessa música, e pra mim é uma música muito bonita, né? O que ele tá fazendo ali, por mais que ele esteja falando sobre algo negativo, né, que é o suicídio, ele tá colocando isso de uma forma muito poética e da visão do suicídio. Eu acho linda essa música. Mas ela tá falando sobre uma coisa ruim, mas ele não quer dizer que ela tá endossando. Ela não tá falando, olha, gente, isso é legal, cometam isso. Pelo contrário. É como com uma forma de falar, isso aqui existe, olhem para isso. Sabe? Só que assim, vai ter gente que vai ser um gatilho, que vai ser ruim, que não vai fazer bem escutar esse tipo de coisa. Aí você não escuta. Aí pra você não pode. Exatamente. Tipo, tem uma banda, Igor, o nome, com 3 R's no final. Que é uma banda de avant-garde. Avant-garde é tipo um metal que mistura outros subgêneros. É um negócio bem experimental, assim. Então eles misturam muito do black metal com música barroca, com música eletrônica. É um negócio bem doido, assim, entendeu? E tem uma música, Yehuda, que eu gosto muito deles, que aí certo dia eu fui pesquisar, tipo, porque não é inglês. E eu não consegui identificar que língua era aquela. E eu fiquei muito curiosa pra saber que língua é essa? O que eles estão falando, assim, entendeu? Porque eu sou, tipo, eu gosto muito dessas coisas de línguas e de linguística, assim, de ver essas coisas e tal. E eu não consigo identificar nada, entendeu? Não é alemão, não é japonês, não é nada. Eu fiquei, pô, que língua é essa, cara? Aí eu fui pesquisar, não existe. Os caras simplesmente inventaram palavras aleatórias que combinavam ali com a melodia e jogaram na música. E pra mim, a letra é meramente isso, entendeu? Tipo, eu não ligo pra letra. Se a letra nem existir, não ligo, entendeu? Tipo, meu negócio é ouvir a música que eu achei legal, entendeu? E eu acho a música muito legal. Eles têm muitas músicas muito legais. Letra, inexistente. São palavras aleatórias que também não existem, entendeu? E pra mim é isso a parada da música, entendeu? E aí o pessoal chega, não, eu posso ouvir banda X? Não, e música Y? Eu posso? Gente, façam um juízo pessoal de vocês. Eu não posso fazer juízo por ninguém. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla no meu perfil do Instagram. Porque assim, eu já vim de muitos anos gravando na internet por causa do TikTok, então eu já sei mais ou menos como é que o público funciona, como é que é, tipo, o pessoal do meio, assim. E eu deixo muito claro que eu não faço juízo por ninguém, tem assuntos que eu não vou falar, tem assuntos que eu não vou tratar, tem coisas que eu não vou dizer, entendeu? Tipo, perguntaram muito sobre poder ouvir X ou Y. Eu vou falar, ó, seguinte, gente, não faço juízo pessoal para vocês. E vocês precisam parar de querer que outras pessoas que vocês acham que têm alguma autoridade, meramente porque elas têm muitos seguidores, assim, que façam o juízo espiritual de vocês, gente. Vocês precisam estudar a fé de vocês. Sim, Tipo, no eu caso bato desse livro, tem muito. Eu mais bato de muito 1.000 nessa tecla. páginas falando sobre, tipo, a divergência do que é pecado mortal, do que é pecado venial, dos 10 mandamentos, de como é que isso funciona. Tem mais de 1.000 páginas, gente. Então, assim, estudem a fé, e aí vocês fazem esse juízo pessoal sobre o que vocês consomem ou não. Porque, gente, não vai ser eu, não vai ser o catequista João, não vai ser ninguém que vai fazer isso com vocês, assim. Querendo ou não, a salvação individual, entendeu? Então, é o tipo de coisa que eu não posso... Ninguém pode fazer por você, a não ser você mesmo. Sim, sim. Mas sabe o que eu acho que a gente está evoluindo nessa discussão? Porque se você pega 10, 15 anos atrás, a discussão era o rock é do demônio e acabou.
Hoje já estão falando, essa aqui pode, essa aqui. Então, assim, a gente levantou um pouquinho, sabe? Pior que é. Quem sabe no futuro a gente consiga estar ali já mais estabelecido tudo isso. E É, eu espero. as pessoas conseguirem chegar nisso de, olha, eu não tenho que ficar mandando pergunta na caixinha do catequista de ou de quem quer que seja, para as coisas. Eu tenho que estudar, saber minha fé e, principalmente, treinar a minha consciência. Porque o que vai definir para mim se alguma coisa é pecado mortal ou não? A minha consciência. Se minha consciência tá pesando, se minha consciência tá me acusando daquilo, é o próprio Deus me mostrando que aquilo tá errado. E aí, para isso, eu preciso ter uma consciência bem treinada. Eu preciso ter uma consciência que é baseada no meu conhecimento da doutrina, na minha vida espiritual, tudo estando rodando seguramente ali, vai fazer com que eu possa facilmente falar, nossa, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Porque as pessoas hoje elas estão meio que ficando reféns de terceiros para poder viver a vida espiritual delas. Nossa, demais. Demais, 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 assim. E eu acho que com esse advento da internet e dos vídeos pra internet, tipo, teve os seus lados bons e os seus lados ruins, assim. Por um Sim, lado, é muito fácil as pessoas conseguirem muito tipo de informação, de alcançarem, tipo, estudos, assim, muito, muito legais sobre as coisas. Mas, por outro, tipo, eles vão confiar demais, muitas vezes as pessoas confiam demais, assim, em pessoas que nem sempre vão ser 100% honestas com o que elas estão fazendo, entendeu? Então, tipo, e pra tu saber quem tá sendo honesto ou não, muito difícil. Ainda mais se tu for um recém-convertido, se tu for uma pessoa que tá procurando se aprofundar na fé agora, é muito difícil, assim, entendeu? Vão ter pessoas que vão falar coisas arbitrárias, que é só a opinião delas, como se fosse uma autoridade da igreja. Vão ter pessoas que vão inventar regras do além e dizer que é a regra da igreja, entendeu? E não é assim que funciona. Definitivamente não, entendeu? sim, sim. Eu quero voltar a uma coisa que você estava falando no comecinho aqui da nossa conversa, que você estava falando que quando você se converteu, não tinha muito a discussão de modéstia, né? No sentido de condenação do estilo que você se vestia nem nada, isso não era uma questão. E eu percebo que isso é muito verdade, que assim, existe um lado positivo assim desse surgimento, desse crescimento dessa bolha católica um pouco mais tradicional, que foi levantar realmente a discussão sobre a modéstia no vestir. Isso foi uma coisa muito trazida por eles, e isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, acabou se criando essa forma onde todo católico tem que se colocar dentro dela e qualquer um que bota um pezinho pra fora disso tá pecando contra a modéstia. E isso é meio que uma falta de conhecimento sobre o que é a modéstia e sobre o que um católico tem que fazer. Porque, assim, as pessoas. Quando a gente tá falando no meio das pessoas que têm vida religiosa, todo mundo entende facilmente que, assim, um dominicano é extremamente diferente de um franciscano, que é extremamente diferente de um cartucho, que é extremamente diferente de um beneditino. São, assim, todos eles são católicos de vida religiosa que vivem em monastérios, com vidas completamente diferentes, jeitos completamente diferentes, espiritualidades completamente diferentes, que às vezes até são uma faísca, aí os franciscano e dominicano, o vira e mexe sair a faísca teológica entre eles. E as pessoas entendem muito, muito bem isso, que assim, olha, são grupos diferentes, todos católicos, todos corretos, todos seguindo o que a igreja pede, mas que são pessoas diferentes com vidas diferentes. Aí quando a gente puxa pro leigo, que em tese era para onde isso era para ser entendido mais fácil ainda, porque a gente não tem uma regra de vida que a gente tem que seguir nesse aspecto, as pessoas parece que querem deixar ainda mais fechado do que é para os religiosos, sabe? E aí você só tá sendo católico direito se você é homem e tá vestido igual um Peaky Blinders, de boina no sol de 40 graus, e a mulher ali com roupinhas claras, é, sai até o pé e tudo extremamente fechadinho. E é óbvio que tem, não, a gente nunca vai tirar isso daqui, a questão da modéstia no vestir, não pode sair por aí se mostrando, não é esse o ponto que eu tô colocando aqui, eu tô falando aqui no estilo das roupas, né? E aí colocam, tipo, botou o pezinho pra fora disso, tá errado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Cara, eu acho que, tipo, o pessoal que adentrou mais a internet, que fala de catolicismo agora, é a galera da nossa geração. Muitos deles são recém-convertidos. Não necessariamente recém, mas que se converteram nos últimos 10 anos. Ou então muitos
vieram, sei lá, de famílias católicas, coisa pelo tipo, e depois aderiram à internet e isso aí. Então a maior parte das pessoas que falam disso atualmente é a nossa galera, assim, entendeu? É Uhum. o pessoal dos 20 e poucos anos, 30 anos, assim, ó. Tudo dessa geração, assim. O pessoal mais velho, eu acho que eles não entram tanto nesse debate, porque eu acho que é um pessoal que nem. Gente, eles têm mais o que fazer. A internet não é a coisa deles, entendeu? E o pessoal mais jovem é o pessoal que, tipo, tá aderindo a isso agora, assim, também, entendeu? Então eu acho que isso traz essa perspectiva da galera mais jovem que entrou nisso agora, que entrou nisso de cabeça, assim, entendeu? E aí, quando eu entrei no catolicismo, quando eu me tornei católica, eu demorei um pouco pra me inserir nessa parada, assim, da internet, entendeu? Que era onde estavam começando esse tipo de debate, esse tipo de coisa e tal. Então, antes de eu entrar nessa parada, eu já tinha feito todo o meu juízo pessoal sobre isso. Eu já tinha estudado tudo que eu tinha que estudar sobre isso, entendeu? Então, quando eu entrei, eu já tinha, tipo, na minha mente um negócio fixo, assim. Tipo, tanto Uhum. que eu comecei a falar isso em 2020, 21, assim, eu já tinha passado por todo o processo de me apagar e de voltar a ser eu, e de ter feito todo esse juízo pessoal, de ter passado por toda essa situação, assim, sozinha, na minha vida, assim, entendeu? Uhum. Tipo, e aí, eu lembro que eu tentei muito, muito mesmo assim, tipo, não, porque pra eu ser católica eu tenho que usar minha camisa rosa com a minha saia midi branca e tal, não sei o quê. E aí eu percebi que me apagar de forma tão extrema, assim, estava me fazendo mais mal do que bem, porque eu não me sentia mais eu me sentia um personagem. E aí, aos poucos, eu voltei, eu fiz as adaptações que eu falei e tal. E eu comecei a falar disso para as pessoas, assim, na internet. Eu acho que, não ironicamente, eu fui uma das primeiras pessoas aqui no Brasil, tipo, de mulher, que começou a falar sobre isso. Eu, a Catarina, que é a Daniela Catarina, que ela era ortodoxa, ela teve uma loja de véus e tal, ela também falava disso. A gente é Ah, eu bem amiga, conheço. inclusive. Sim, O, mas. a Carol tem um véu que ela usa Uhum. que é dela, que é da Santa Isso, eu sei Catarina. qual é até. Já vi ela usando algumas vezes. Eu tenho acho que 2 véus dela também. É. O véu que E eu ia aí, dar pra Carol quando eu pedi ela em casamento ia ser da Santa Catarina, mas no fim acabou não rolando a dela loja fazer. fechou. Mas eu. É. Não, mas foi antes dela, foi um pouquinho antes da loja fechar. Mas aí ela falou que ia fazer e depois no final não deu mais certo, e aí fechou a loja e tive Uhum. que correr atrás de outra. É, acontece. E aí ela falava bastante disso também, porque a gente é muito parecido, assim, em muitos aspectos. A gente também cresceu nesse meio, e aí se converteu. A gente saiu, tipo, do mesmo ateísmo, meio bruxa das ideias, e aí nos tornamos católicos, assim, né? E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, é porque quando foi a minha vez, não tinha quem me falasse. Foi uma coisa, tipo, um caminho que eu tive que trilhar sozinha. E foi complicado, entendeu? Querendo ou não, tipo, são coisas complicadas que a gente passa. E graças a Deus eu passei, graças a Deus foi complicado, porque eu tenho certeza de que não foi por nenhum motivo. Certamente teve motivo, inclusive talvez o motivo de eu fazer o que eu faço hoje é justamente por isso. E eu tento ajudar muitas pessoas com isso também. E aí, assim, não precisa apagar a tua personalidade, não precisa se tornar uma bonequinha, assim, porque a modéstia não é sobre isso. A modéstia nunca foi sobre isso, entendeu? Tipo, nunca existiu nenhum, tipo, olha, é o seguinte, você não pode usar preto, cara. Você não pode usar preto, entendeu? Você não pode Cara, definitivamente, assim, tipo, nunca existiu nada do tipo. Só que aí se criou esse ideal de que as mulheres católicas têm que ser de uma determinada forma, e aí muita gente tenta se encaixar. E eu tento mostrar para as pessoas que é o seguinte, você não precisa. Não precisa. Se você quiser, tudo bem. Se você quiser, tudo bem, entendeu? Tipo, acontece. Algumas pessoas passam mesmo por essa mudança e se e sentem bem gostam, mais né? elas quando elas passam por essa mudança, entendeu? Mas não necessariamente você precisa disso. Se isso está te fazendo mal, porque isso pode fazer mal, querendo ou não, isso pode fazer mal, entendeu? Não tem problema nenhum você continuar tendo certos gostos e personalidades dentro do que a fé permite. Tá tudo bem. Simplesmente tudo bem. E eu tento trazer isso para as pessoas porque quando foi comigo ninguém falava disso. O que Ninguém você falou trouxe. é muito verdade, assim, que é muito difícil fazer esse caminho sozinho, sabe? Acho que é por isso que é tão importante esse seu conteúdo. Porque eu também fiz esse caminho sozinho, né? Óbvio que, assim, pra mulher, eu imagino que seja ainda pior. Mas, pô, teve uma época ali da minha vida que eu tava ali muito, pô, começando a comprar só roupa social. E não, nossa, é uma coisa que, pô, sou um cara que eu gosto muito de moda, sempre gostei muito de moda, sempre gostei das roupas meio diferentes, meio.
meio exótica, como diz o meu cunhado, ele fala que eu tenho um gosto meio exótico. Esses dias o pessoal lá do Santa Zoeira, lá o K2 do Santa Carona, estavam falando de mim e começaram a falar que eu tinha as roupas esquisitas. E assim, eu dei risada, só que eu gostei muito de ver eles falando isso, porque, apesar de estar falando óbvio que eles estavam falando brincando, só que mostra que assim, eu sou uma pessoa que me destaca nisso aí, entendeu? Minhas roupas são diferentes mesmo. E eu gosto de me vestir assim, eu gosto de ter umas roupas diferentes, eu gosto de ter umas roupas que as pessoas acham esquisita. Eu gosto de sair usando um Easy no pé, entendeu? Eu acho legal, eu gosto. Sempre foi uma coisa Igual ele. que fez parte de mim e que eu comecei a apagar por achar, tipo, nossa, não, vai ser escândalo. Não é escândalo, no máximo vai ter gente que vai olhar pro meu pé e falar, nossa, parece um Crocs, que negócio feio. Eu falar, beleza, segue a vida, entendeu? E aí passa direto, cada um sabe sua vida, e assim, É, ninguém liga de verdade. sim, ninguém se importa. E assim, eu sou muito mais eu hoje. Tipo, a Carol também, a minha noiva, sempre também brincaram com ela isso. Nossa, que ela é o casal do gosto exótico. A Carol é formada em moda, sabe? Então, é outra coisa assim que é muito cara pra ela também, essa questão de você ter a sua expressão pessoal através da roupa que você se veste. E é muito triste ver as pessoas se apagando, perdendo a personalidade pra se encaixar dentro desse grupinho ali que coloca, como você falou, né? Óbvio que, pô, tem gente que vai se sentir bem desse jeito. E, pô, eu não quero criticar ninguém aqui. Se você se sente bem vestido igual um Peaky Blinder, se veste igual um Peaky Blinder, cara. Vai lá, usa o seu sobretudo, usa a sua boina e seja feliz assim. Só que assim, não tente impor isso como uma regra, né? E, tipo, tem outro aspecto da coisa também, que possivelmente é o que eu acho mais legal, que é quando eu tava me convertendo, os exemplos que eu tive de católicos não foram muito legais, eles não me trataram muito bem. Principalmente por causa dos meus gostos, por causa do meu estilo, por causa de tudo isso, assim, entendeu? E eu tenho muita consideração mesmo, pelas pessoas desse meio. Não necessariamente só desse meio. Eu tenho muita consideração por todo mundo, porque eu quero que todo mundo alcance o céu, entendeu? Então, principalmente em questão religiosa, eu tento mostrar a fé de uma forma que não que não oprima ou que não prenda as pessoas, entendeu? Porque a fé sobre abdicar muita coisa mas se eu chegar pra um cara, tipo, sei lá, um metaleiro que gosta de black metal, ei, pô, tu vai pro inferno, gente, eu estou ajudando em quê? Eu tô ajudando em quê, entendeu? Porque quando foi a minha vez, tipo, o meu processo de conversão começou lá pra 2016. E eu só fui me tornar católica de verdade em 2019. Porque nesse meio tempo eu sempre tinha pessoas constantemente falando sobre como não sei o que é ruim, não sei o que é ruim. Tá, mas por que, que vocês não tentaram me mostrar um caminho de fé? Entendeu? Ao invés de, tipo, meramente só a condenação, porque, isso não quer dizer que Deus não condene, é óbvio que ele condena, ele é justiça também, mas além da justiça, ele também é misericórdia, entendeu? Então eu tento, tipo, principalmente para as pessoas do meio, que eu tô inserida, tipo, porque eu tenho banda e tal, eu ainda nesse meio assim, eu tento mostrar para as pessoas uma forma de viver a fé, que é compatível com as coisas que você gosta. Obviamente tem coisas que vai abdicar, todo mundo sabe, tem muita coisa. Todo mundo que me conhece assim do meio sabe que teve muita coisa que eu larguei de mão. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu não me inibi de fazer um show com minha banda, de conversar com o pessoal, de trocar uma ideia, entendeu? De prestigiar o som dos meus amigos, assim. Nunca deixei isso de lado. E eu tento mostrar, tipo, um lado da fé que não é meramente só condenar essas pessoas, mas também tentar trazer elas e fazer com que elas vejam que a fé também é bonita, a fé também é caridosa, a fé também vai olhar para eles e vai falar: você vive essa vida, ok, vamos tentar ver uma vida melhor, entendeu? Tipo, isso fez tanto por mim, olha como pode fazer tanto por você também. Então tem pessoas que eu conheço que olharam para mim e falaram: cara, tu é a primeira pessoa na minha vida que eu conheço que vive a fé e que não me despreza, entendeu? Tipo, tu é a única pessoa que eu consigo suportar porque é a única pessoa que não taca pedra em mim. Tipo, tu realmente tenta, tipo, e eles me respeitam muito. E eu respeito muito eles também, porque é assim que a gente conquista, entendeu? Tipo, é respeitando, é tentando mostrar. Quando as pessoas me dão abertura, converso muito, assim, tipo, eu acho que as conversas, tipo, mais profundas que eu tive sobre o Nosso Senhor foi com pessoas que nem vivem a fé, mas que tiveram experiências que, querendo ou não, tem certo amor por Nosso Senhor, mas também tem aquele ressentimento por causa de pessoas que passaram na vida delas, assim, entendeu? Então, tem muitas, tipo, tem pessoas, assim, do meio do rock, assim, entendeu? Amigos, assim, que eu vi voltarem pra igreja. Que eu vi voltarem pra Santa Igreja, assim, que estão em processo, tipo, que estão fazendo catequese, que são extremamente ativos na comunidade agora.
que estão procurando sacramentos, que estão procurando viver uma boa vida, assim. Teve até caso, tipo, de um colega meu desse meio, que ele tem, tipo, vive com a esposa, casado só no civil, e eles decidiram morar separados até casarem na igreja. Porque eles voltaram pra igreja, eles viam que eles tinham que seguir esse melhor caminho, de tentar e tal, assim, e começaram a morar separados, depois de morando muitos anos juntos, assim, entendeu? Justamente porque eles tiveram esse melhor contato com a fé e tal, então, assim, tipo, a forma como eu abordo as coisas no meu perfil é também para tentar alcançar essas pessoas e fazer com que elas enxerguem que, tipo, ó, nem todo mundo que vive a fé católica, nem todo mundo que é cristão, vai tacar pedra em ti e vai te condenar, entendeu? Eu tento mostrar para as pessoas que existe uma forma de viver a fé, de ter os seus gostos, que vão ter coisas que você vai abdicar, sim, mas que não necessariamente as pessoas vão tacar pedra em ti, te condenar e falar besteira pra ti, entendeu? Porque quando foi comigo, não tinha ninguém, entendeu? Tipo, as pessoas que eu tive experiências horríveis com pessoas católicas que passavam na minha vida, eles passaram assim. Tipo, até na escola, eu estudei numa escola católica no meu ensino médio inteiro. E até na escola era muito ruim, assim, entendeu? E, tipo, mesmo as pessoas me tratando mal, assim, cara, na escola eu era muito doido, assim. Eu arranjei uma chave mestra da escola. Ela realmente abria todas as portas. Minha escola era dentro de uma igreja. E aí, quando eu queria matar a aula, eu ia pra igreja matar a aula. Eu pegava a chave, entrava na igreja, me escondia lá e ficava lá matando aula, assim, na igreja, entendeu? E aí, por mais que eu sentisse, tipo, certo ressentimento, tanto pelas pessoas católicas da minha vida que foram ruins comigo, tanto por, sei lá, todos os motivos que todo mundo faz com que tu crie um ressentimento da igreja católica, foram aqueles momentos de matar a aula na igreja que eu conseguia, tipo, refletir, assim, sobre a fé e que começaram, tipo, a me trazer para isso, entendeu? Só que tinha aquele empecilho de pessoas que só atrapalharam o caminho. E eu tento fazer com que eu não atrapalhe o caminho das pessoas. A última coisa que eu quero é atrapalhar o caminho das pessoas para encontrar a fé. Né? O que eu mais quero, na verdade, é, tipo, ser de alguma forma o evangelizar do dia a dia. O evangelizar através de quem eu sou, através do que eu faço. De ser, tipo, a pontinha de Nosso Senhor que elas vão ter contato na vida delas. Uhum. De parar para conversar, de mostrar isso, e é isso aí. Tipo, a pessoa não tem contato nenhum com o Nosso Senhor. O contato que ela tem com o Nosso Senhor pode ser você, entendeu? E pode ser um contato muito bom se você não for um bosta, que vai tratar ela igual bosta, entendeu? Sim, cara, e o que você falou assim do acolhimento é muito verdade, porque, pô, eu acho que eu nunca vi assim na história uma pessoa que se converteu porque outro chegou e colocou o dedo na cara e falou que ela tava errada. Sabe, ninguém é convencido assim. Ninguém para refletir sobre o que tá fazendo assim, sabe? Então, a gente tem que ser esse Cristo na vida das pessoas, de estar vivendo ali, e o que você falou assim também, de não abdicar totalmente, né? É o que você falou, óbvio que assim, tem lugares que não tem discussão, a gente não vai e pronto. Mas você ainda tá no meio, porque a gente, como leigo, é essa a nossa função. A nossa função é estar no mundo e santificar o mundo. Porque o padre não tá lá no show. Entendeu? O padre não tá saindo com seus amigos. Você tá saindo com seus amigos. Você tá indo pro seu trabalho. Então, assim, a gente, como leigo, tem essa função do ir de evangelizar. E a gente tem que estar no mundo ali evangelizando as pessoas. É muito a nossa função hoje é essa. O leigo tem que muito olhar para isso. Então, a gente não pode abdicar de tudo que a gente tá fazendo e viver 24 horas dentro da igreja, porque não é essa a nossa função. A gente, para ter uma vida plena, uma vida espiritual plena, a gente tem que estar no mundo santificando o mundo e trazendo o mundo de volta para Deus. E o que você falou assim, com carinho, com amor, com acolhimento, porque se não for assim, a gente só vai vira só uma coisa de ego, sabe? Porque quem chega e critica, quem chega e fala mal, no fundo ela sabe que ela não vai te convencer. Só que assim, pro ego dela que ela é muito bom, tipo, olha assim, olha como eu sou virtuoso aqui. E estou mostrando para essa pessoa que ela tá errada. Beleza, você fez com que essa pessoa nunca mais botasse um pé dentro da igreja. É isso que Cristo queria que você fizesse? Sabe? Então é muito importante a gente ter esse olhar voltado para assim, a gente tem que acolher as pessoas, a gente tem que tratar bem as pessoas. Pô, você tá falando aí sobre como você teve experiências ruins com pessoas dentro da igreja. Semana passada tava a Alexis aqui, ela tava falando sobre como ela teve experiências ruins dentro da igreja. Graças a Deus vocês duas ainda estão aqui, mas pô, e se não tivesse?
E se fosse ali, quantas pessoas não estão por conta disso, sabe? Então a gente tem que quebrar esse ciclo. A gente é responsável por acolher, porque se a gente não fizer, ninguém vai. Se a gente não acolher essas pessoas, ninguém vai. Aquela pessoa ali que tá precisando, que tem uma alma que é sedente por Deus, não vai enxergar Deus dentro da igreja, que é o lugar onde ele mais está. A pessoa não vai olhar para a Santa Igreja Católica, igreja que fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, e por conta das pessoas não vai enxergar Cristo nessa igreja. Isso é muito triste. Pois é, tipo, aconteceu muito comigo, eu acho que é muito comum de acontecer, e eu acho que principalmente com pessoas que são desse meio. Com gente alternativa, gente, gótica, metaleiro, assim, porque existe uma hostilidade muito grande no meio cristão com pessoas que são desse meio, entendeu? E aí, eu acho que é muito importante perceber que a hostilidade não vai ganhar essas pessoas, não vai ganhar uma dessas pessoas, entendeu? Então, tipo, é necessário que você respeite elas e que não enche o saco. Porque, tipo assim, eu não vou, sei lá, no meio de um rolê, sentar com a pessoa e começar a falar, você tem que se converter, né? Porque Nosso Senhor fez não sei o que, não sei o que. Não, se a pessoa der abertura, eu vou falar e não vou calar a boca. Mas, assim, é necessário, tipo, que a gente perceba que o evangelizar, ele não é necessariamente só sobre ficar falando do evangelho, Uhum. entendeu? Existem formas diversas de evangelizar. É o, é o você ver que uma pessoa está em situação difícil e falar, tipo, eu vou rezar por essa situação, eu espero que dê tudo certo. É você não esconder a sua fé quando você tá, tipo, em locais, em situações assim. Então, tipo, todo mundo do meio aqui sabe que eu sou católico. Todo mundo, entendeu? Todo mundo, assim, sabe que eu levo minha fé a sério e tal. Nunca deixei de usar crucifixo, nunca deixei de usar escapulário, nunca deixei de usar terço, assim, entendeu? Nunca deixei de usar nenhum sacramental. Nunca fui, tipo, de forma vulgarizada, entendeu? Eu sempre fui, tipo, assim, vivendo a fé, demonstrando em pequenas coisas, assim, entendeu? Quando o pessoal vem falar comigo, canto metal extremo. Então, é um metal extremo, que isso é de uma mulher fazer, vocal extremo, assim, é um negócio tipo, bem bruto, assim, entendeu? E a pessoa fala, não, tu gosta de quê, não sei o que e tal, você canta aí, gritando aí. E parece, tipo, eu acho que o pessoal usou às vezes, tipo, não, essa voz aí, ó, igual o demônio, não, o demônio não, aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo, aqui, entendeu? Não pode fazer Fechadão com essas Jesus. coisas fechada com Jesus Cristo, não pode falar essas coisas vermelhas, assim, entendeu? E sabe o que é engraçado, inclusive, abrindo parênteses, a maior parte das pessoas, aqui na minha cidade, pelo menos, a maior parte das pessoas desse meio são cristãs. É gente que tocava em igreja, que agora toca em banda, é gente que, tipo, toca em banda e também é da igreja, entendeu? Tipo, tanto católico quanto evangélico. Então, assim, pelo menos aqui, o respeito mútuo é muito grande, entendeu? Então, tipo, eles sempre... Cara, o pessoal da minha banda, nem todos eles são cristãos. E eles são tão queridos, assim, porque, tipo, eles evitam usar camisas que eles vão achar ofensivos perto de mim e do meu noivo. Eles evitam, assim, entendeu? Tipo, tem um pentagrama invertido. Eles não vão usar pro ensaio, porque eles vão ficar, eu acho que vai ser ofensivo, a gente não vai usar, entendeu? E não foi uma coisa que a gente pediu. Eles simplesmente respeitam a gente, porque a gente respeita muito eles, então eles percebem, tipo, vamos respeitar a religião do coleguinha, porque o coleguinha não vai achar legal, entendeu? Tipo, nunca foi algo que a gente pediu. Quando eu fiquei sabendo que eles falaram assim, eu fiquei tipo, cara, que fofo, entendeu? Tipo, que fofinho. E aí eles já foram pra missa tridentina com a gente. Assim, tipo, a gente tem muitas conversas com eles, assim, e nada enchendo o saco, nada invadindo o espaço pessoal deles, nada invalidando o que eles sentem. É sempre conversando, é vendo se deram uma abertura, tendo esse tato na conversa, esse tato com a vida deles, entendeu? Com a forma como eles vivem. E é isso que vai conquistando as pessoas aos poucos. É assim que se constrói respeito mútuo, que faz com que as pessoas te compreendam melhor e que percebam Cristo em ti também, entendeu? É pela Sim. forma caridosa como tu vai agir, é pela forma como tu vai falar, porque Cristo é a sua bondade. Então, quando a gente é bom, a gente também demonstra Cristo, entendeu? Não Sim, é é o que só, eu. tipo, ficar falando, se converte, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus, gente. E era muito o que você estava falando, assim, de respeitar as pessoas e aí elas te respeitando de volta. Tipo, eu fiz faculdade de História na UEL. Tipo, a UEL, pra quem não sabe, é uma das universidades mais conhecidas pelos cursos de humanas do país. Tipo, a área de humanas lá é muito forte. E aí eu fui fazer História lá, que já é o curso, acho que um dos maiores estereótipos do curso de humanas é o curso de História. E aí, né, as pessoas já falam pra mim, nossa, você vai ver lá, você vai ser atacado.
e é só comunista e maconheiro e ateu, e não sei o que, papapá, papapá. E realmente tem muito disso lá. Só que assim, eu nunca fui atacado. Eu nunca fui desrespeitado. Eu fiz grandes amigos lá. Por quê? Porque eu chegava lá, tratava todo mundo bem, nunca escondi minha fé, todo mundo sabia que eu era católico, todo mundo sabia que eu não era comunista. Ninguém nunca ofereceu maconha pra mim porque sabiam que eu não ia fumar maconha. Eu chegava, trocava ideia com um, trocava ideia com outro, conversava, tratava todo mundo bem, me tratava bem de volta. E aí começava, as pessoas tinham alguma dúvida, alguma coisa, e vinham perguntar pra mim, ô Joe, mas o que que é isso aí que você faz? E aí, tipo, a ponto de eu chegar a escutar e falar, nossa, Joe, é engraçado, tipo, o bem estereótipo deles assim, nossa, Joe, você é um homem que é hétero, branco, cis, mas você é tão bom com a gente, eu nunca vi você fazendo nada, você é uma das pessoas mais sensatas que eu conheço. Eu falo, tipo, pô, só tô fazendo o mínimo aqui, que é ter respeito humano por vocês. Aí e aí vem perguntar, tá, mas por que, sei lá, tem uma relação homossexual e pecado na igreja católica? Eu explicava na maior calma do mundo, tentando sempre respeitar a pessoa. Eu não chegava lá e botava o dedo na cara e falava, viado, vai pro inferno, porque isso nunca ia levar nada pra lugar nenhum, sabe? E aí, no final, acabava tendo um convívio muito bom, pessoas ali que viraram minhas amigas e tudo, pessoas que chegaram até a ir pra igreja depois e tudo. Por quê? Porque eu tava ali tentando ser um bom católico, nunca escondendo minha fé, mas respeitando as pessoas, tratando elas bem, sabe? Uhum. Ô Ana, caminhando aqui pra. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar. Ainda tá dentro desse tema do rock, do heavy metal, tudo, mas eu queria pedir pra você dicas de bandas. Que eu tava vendo algumas coisas no seu perfil e eu vi que você conhece muito, né? Até por você ser uma pessoa que é música também. Porque eu te falar uma coisa, eu escuto muita coisa diferente, eu escuto muito gênero de música diferente. A minha playlist, ela tem rock, muito rap, muito forró, muita coisa assim aleatória, então eu acabo nunca me aprofundando e conhecendo umas paradas mais alternativas, sabe? Dentro dos gêneros. Acaba ficando um pouquinho no mainstream ali. E eu queria pedir pra você indicações de bandas que você gosta dentro desse meio, que sejam católicas ou não, porque eu sempre falo muito aqui sobre como até uma coisa que não foi feita para ser católica pode levar a gente para uma reflexão católica, uma reflexão que leva para Deus. Porque a arte tem esse poder, a arte é muito sobre como ela é feita, mas é muito mais sobre como a gente interpreta ela. E a gente, como pessoas católicas, frequentemente vamos ter reflexões católicas em cima de arte que não foi feita para ser católica. Então, deixar esse espaço aberto para você aqui de algumas indicações de coisas que você goste desse meio aqui. Cara, pior que, tipo, no meio católico, pelo menos, não é tão comum ter bandas católicas, tipo, que toquem metal, principalmente, entendeu? Tem a Só que, Hell's eu conheço a Hell's Enemy. Hell's Enemy é muito bom. cara, ele é um querido, um querido. Só que no meio evangélico, principalmente, tipo, da gringa, dos Estados Unidos, por Tem algum muita motivo coisa, isso é né? uma coisa há muito tempo. Tipo, há bastante tempo mesmo, entendeu? Então, principalmente no meio do metalcore e um pouco do deathcore também. Tem muita banda de metalcore cristã, muita mesmo, assim, tá ligado? Eu acho que o subgênero do metal que os cristãos mais compõem é o metalcore. Então, tipo, tem For Today, é muito boa, é muito legal. Imperial Doom, que é mais deathcore, e Voluntary Mortification também é tipo mais metal Essa eu extremo. conheço, Tem essa eu Hell's conheço. Enemy também. Pro pessoal que gosta de música gótica, cara, inclusive é engraçado, porque eu não gosto de gótico. Tipo, eu só visto roupa preta, as pessoas acham que eu sou gótico, mas eu nem ouço música gótica, entendeu? Mas tem o Hallowed, que é católico, e ele produz músicas tipo mais new wave, post-punk, que é um negócio mais gótico, assim, das ideias. É, POD é uma banda cristã de new metal, que eles são muito famosos no meio do new metal, inclusive. E aí, Vou inclusive, procurar isso, eu gosto muito de New Metal. Gosto muito de New Metal. Vou dar uma olhada nessa. cara, eles são muito bons. Inclusive, se vacilar, tem música deles que tu já ouviu. Tipo, eu acho que quase todo mundo assim do meio, principalmente que curte new metal, assim, já ouviu alguma coisa do POD, eles são bem legais. E aí, essas são as que eu mais curto, assim. Porque, no geral, tipo, eu não vou mentir, tipo, eu não ligo tanto pra religião das bandas que eu ouço, porque, novamente, tipo, eu não ligo tanto, tipo, o contexto das Sim, letras, sim, das sim. coisas, assim, entendeu? Mas essas são bem legais. Inclusive, tipo, agora que eu peguei meu microfone bom, eu pretendo gravar cover de algumas. E aí, no meu perfil do Rules of Sharing, que é o que eu posto sobre catolicismo, eu pretendo gravar muitos covers de bandas católicas, cristãs, assim. O geralzão eu vou deixar pro meu perfil pessoal, entendeu? Que é onde eu vou postar qualquer coisa. E Demon Hunter.
que foi a que eu postei, o último vídeo cantando que eu postei nos stories lá. Eles são cristãos também, bem legais. Inclusive a minha banda, a gente já tocou alguns covers deles aqui na cidade. A O sua pessoal, banda, qual que é a sua banda? Vocês têm coisa nas plataformas ou cara, não? autoral ainda não. A gente tá trabalhando em algumas autorais, só que a gente meio que travou no resto da composição da bateria, que o nosso baterista está vacilando, a gente tá demorando muito pra compor o resto. E na mixagem, produção no geral. A gente tava esperando Hum. chegar alguns produtos mais legais, porque o microfone chegou, tipo, essa semana, então a gente vai regravar todas as linhas de vocal. Alguns pedais que a gente precisava também pra guitarra. Como Na que é o nome bateria da vai banda? continuar sendo no PC. Hã? Como que é o nome da banda? Ghidorah. Guilherme. G-I-D-O-R-A. Ghidorah. Pô, legal, legal. Vou ficar esperto quando lançar alguma coisa pra gente Rapaz, ficar de eu olho. acho que eu vou postar, mas é isso aí. A gente tem uma quase pronta já. E aí, se vacilar, daqui pro ano que vem a gente lança alguma coisinha. Pô, show Tá demais. legal. Ana, considerações finais sobre nossa conversa aqui. Mensagens que você queira deixar pra quem estiver ouvindo. Gente, teve uma coisa que eu queria ter falado, que eu não falei até Ou agora, então, que é evangelização através de vestimenta também. Porque eu acho que o insight que eu tive, assim, sobre viver mais a fé na forma como me visto, foi lendo a biografia de São Bento. Que aí teve essa história em que um noviço entrou no mosteiro de São Bento. E aí ele ficava enchendo o saco. São Bento, vamos sair para evangelizar, por favor, vamos. E aí São Bento, tipo, não, já já. E aí ele ficava todos os dias. São Bento, vamos lá sair para evangelizar, por favor. São Bento, não, já já, vou ver e te aviso. Olha quem apareceu aqui. Olha os caras. E aí, certo dia ele chegou de novo, São Bento, vamos sair para evangelizar pela cidade, né? Falar do evangelho para as pessoas. E São Bento, tá bom, meu Deus. Veste lá teu hábito e vamos sair para evangelizar na rua. E aí lá foi, vestiram os hábitozinhos, o hábito preto, né? Tipo, dos beneditinos e saíram para passear pela cidade. Só que eles não falaram nada. Eles apenas saíram para andar pela cidade, entendeu? Ah, tipo, passava bem. Salve Maria, bom dia. Salve Maria, boa tarde. E foi isso aí. Aí. Tá procurando o quê? Ah, tá. Aí eles deram essa voltinha pela cidade e voltaram pro mosteiro. E aí, quando eles chegaram lá, Ai, tá legal, tá. Quando eles chegaram lá, o noviço perguntou. Voltaram pro mosteiro, o noviço perguntou. Tá, mas a gente não ia sair pra evangelizar porque a gente não falou nada. Tipo, a gente só passeou pela cidade. Cadê a evangelização? Falar do evangelho e não sei o que e tal. E aí o São Bento falou pra ele que só o fato deles saírem com as vestes pretas dos beneditinos, que representavam a morte para o mundo e a vida para Cristo, e de peregrinarem pela cidade como servos de Nosso Senhor, isso já era uma forma de evangelização, porque as pessoas iam olhar para eles e automaticamente iam se remeter a Cristo. Não a eles, mas a Deus, que era quem eles tinham se consagrado e o porquê deles estarem daquela forma. E isso ficou muito na minha cabeça, muito mesmo. Então, assim, as pessoas têm a impressão de que eu ando 24 horas igual uma gótica, entendeu? E a verdade é que é muito mais comum as pessoas me confundirem com freira na rua do que com uma gótica, entendeu? Porque, tipo, em situações pontuais, tipo, eu não vou. Eu tenho senso, e é necessário que você tenha o senso do local que você está e de como se portar, de como se vestir nos locais que você está, entendeu? Então, tipo, é óbvio que para a igreja eu não vou colocar um delineado até aqui e tal, colocar 50 camadas de veludo com renda e não sei o que para ir para missa. Não é assim que funciona, entendeu? Para missa quem tem que aparecer é Nosso Senhor. Então eu vou, tipo, com roupas boas, porque Nosso Senhor merece as minhas melhores roupas, e com roupas decentes, em respeito ao Nosso Senhor. Mas eu não com falo, certeza. tipo, maquiagem, não sei o quê, de autenticidade na missa. Gente, não. Peraí. Entendeu? E aí, eu gosto muito, tipo, de andar com todos os sacramentais possíveis. Eu gosto muito de usar véu no dia a dia. Inclusive, na faculdade, o pessoal achava que eu era feira. Em todos os meus empregos, os meus alunos e os professores e todo mundo achava que eu era feira também, por causa da devoção do véu no dia a dia. E é muito, muito importante que a gente. Eu acho que essa é a forma de evangelização mais silenciosa que tem. E possivelmente uma das mais impactantes também, que é você se portar de forma a expressar a sua fé. Entendeu? Então, tipo,
Eu prezo bastante por isso, e eu acho muito importante, eu incentivo muito, principalmente as moças que principalmente usem o véu no dia a dia também. A devoção do véu é muito bonita. A devoção do véu, ela é muito forte para quem vê. Então, tipo, eu lembro que no meu último emprego eu trabalhava numa escola bilíngue, e aí tinha uma moça que ela era africana, e ela não falava português muito bem. E aí ela veio me perguntar uma vez que eu usava, eu falei, por motivo religioso, lá e tal. Aí ela dizendo que me lembrava das freiras, e ela começou a me chamar de Sister Ana. Sister de freira, assim, ela só me chamava Aham. Sister Ana! Com aquele destaque bem forte, assim, eu achava muito fofo, entendeu? E é uma forma, tipo, de tu remeter as pessoas no teu dia a dia de Nosso Senhor também, entendeu? Então, tem a questão de autenticidade, tem a questão, tipo, de ser você, assim, também. Mas eu também acho muito legal e muito importante também remeter Nosso Senhor sempre naquilo que Sim. tu veste, assim, entendeu? É tu tá com as tuas roupas pretas lá, não sei o quê, não tira o teu escapulário. Mantém o teu escapulário, mantém o teu crucifixo. Eu gosto de usar o texto amarrado no braço, então, tipo, eu sempre uso, entendeu? Se eu precisar rezar em algum lugar, ou a minha cadeia de consagração, é demonstrar a sua fé e sua autenticidade, entendeu? Tipo, é você ser você e você ser sua fé também. Eu acho isso bem legal. E aí, pra deixar claro para as pessoas, eu não passo 24 horas igual uma gosto. Pô, E eu acho que esse era o último ponto assim, que eu queria falar. Eu sempre gosto de falar disso. Principalmente essa história de São Bento. Eu acho muito legal essa história muito dele. bonito, muito bonito. Então, é isso. Ana, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito bom nossa Eu conversa agradeço aqui. o convite. Foi maravilhoso. E fica aí o convite, pessoal. Vai conhecer lá o trabalho da Ana. É arroba Roses of Roses of Sharing. Sharing. Então conheçam lá o trabalho dela, quem não conhece. Muito bom, muito legal. Quem assistiu até aqui, deixa aqui embaixo, curte o vídeo, deixa um comentário, manda esse vídeo para aquele seu amigo que você sabia que era do rock e tá começando a se apagar por conta do catolicismo, para ele ver que ele não precisa ficar nessa neura. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau. É isso. Eita, E deu 50 minutos.